Não deixe o samba morrer. E o Magapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Olá, bom dia oficialmente falando. Tudo jóia? Tudo massa? 100% mil por hora? Então tá bom. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada, o canal das paródias ruins, mas que pode te ajudar. Pode servir de roteiro aí para o seu estudo, para a nossa revisão. A revisão da videoaula de agora é sobre os gregos, as guerras médicas, ou melhor, as guerras gregas de uma maneira geral. A paródia foi feita com a música do Wesley Safadão, aquele 1%, certo? Aquele 1% vagabundo. Acompanhe aí 10 segundos de Wesley Safadão na tela. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar, a luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Essa aí foi a música original, né? Os 10 segundos cantados aí por Wesley Safadão. E agora nós vamos à nossa paródia. Sofram aí, acompanhem na tela. A treta entre os gregos e os persas vai rolar. As guerras médicas vão iniciar. Esparta e Atenas se aliarão e colocarão os persas pra correr então. Depois do conflito no outro dia de manhã, Atenas e Esparta se gladiarão, cada qual na sua praia, Delos e Peloponeso não se sentem iguais, e esse é o defeito. Tá brigando todo mundo, grego contra grego, perfeito, mas para o Império Macedônico e Alexandria quem gostam, 100%. Tá aí a nossa paródia, né? Aquele 1%, Wesley Safadão. E essa paródia fala sobre as guerras médicas, as guerras gregas, servem de roteiro. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, ou melhor, né? Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e vamos aos trabalhos então. Acompanhe aí. Você está acompanhando a paródia aqui ao lado, certo? A paródia começa falando o seguinte: a treta entre os gregos e os persas vai rolar. As guerras médicas vão iniciar. O que é treta mesmo? Treta é confusão, briga, certo? Os dois, então, estão brigando. Os gregos e os persas. Isso é o que a história batizou de guerras médicas. Como eu já disse, e como a paródia também falou, o que são as guerras médicas? O conflito entre os gregos e os persas. Simples assim, mais fácil que fazer miojo, mais doce que mamão com açúcar e mel. Não tem mistério. As guerras entre os gregos e os persas. Mas professor, por que guerras médicas se é a guerra entre os gregos e os persas? Por que não colocaram outro nome? Até existe outro nome. A história chama essas guerras também de guerras greco-pérsicas, guerras greco-persas. Tem outros nomes, mas um dos nomes mais usados é o nome de guerras médicas. Por que guerras médicas, para você não fazer confusão? É porque lá no início da história dos persas, os persas dominaram uma civilização chamada de civilização da Média. E aí então os gregos continuaram chamando os persas de civilização da Média. E nos registros gregos, então, o conflito que foi travado entre as cidades gregas foi travado contra a civilização da Média, contra os medos. Por isso, guerras médicas, certo? Aproveitando a oportunidade, se você quer fazer uma revisão aí sobre os persas, aqui no canal tem uma videoaula que fala sobre os persas. O link se encontra aqui na descrição. Beleza? Lá você vai entender todo esse movimento aí desse Império Persa, do início da criação desse Império Persa. Beleza? Caminhando. Qual a razão do conflito? Por que os gregos brigaram com os persas? Por causa da expansão territorial persa. Os persas já tinham
um império gigantesco e queriam conquistar mais terras. E num determinado momento da história, os gregos, também interessados no comércio ali da Ásia Menor, acabaram batendo de frente com os persas. Persas e gregos, então, entraram em conflito por causa da expansão territorial, correto? Sim. Então, como o nome sugere, senhores, são guerras médicas, um conjunto de batalhas, né? Várias batalhas. Nesse conjunto de batalhas, quem venceu foram os gregos. Os gregos se deram bem, mas um conjunto de batalhas. A primeira batalha foi a Batalha de Maratona. Os gregos venceram. A segunda batalha, a Batalha das Termópilas. Essa os persas se deram bem, mas foi muito importante, essa batalha foi muito importante para a vitória grega como um todo, porque é nessa batalha que rola a famosa história do Leônidas e dos 300 de Esparta, certo? Que o Leônidas fica lá só com os 300 espartanos, enfrenta o Império Persa, ele é derrotado, mas ele se torna o símbolo da resistência grega. Ele dá força, né? Serve de motivação para que a Grécia consiga vencer os persas de forma definitiva, correto? Essa batalha aí, a Batalha das Termópilas, é aquela que foi retratada no filme 300. Claro que lá ela foi retratada com a visão do cineasta, mas o cineasta pegou esse evento histórico para falar aí sobre para construir a sua narrativa, para construir o seu filme. Depois da Batalha das Termópilas, nós temos a Batalha de Salamina. Os gregos vencem. E, por fim, nós temos a Batalha de Plateias, que os gregos também vencem, e aí vencem de forma definitiva. Os persas desistem. Lembrando, os gregos não conquistaram os persas. Os persas voltam lá para o seu cantinho e prometem jamais incomodar esses gregos. Eles voltam lá para o seu cantinho, certo? Xerxes, que era o líder nesse momento, colocou então o rabinho no meio das pernas e vazou para casa, certo? Ficou ali no seu cantinho. Vale a gente pensar o seguinte: por que as guerras médicas são importantes? As guerras médicas são importantes porque, se os persas tivessem vencido, talvez nós teríamos uma outra configuração de mundo ocidental. A Grécia é considerada o berço da nossa civilização, certo? Nós somos fortemente influenciados pela cultura grega, pela ciência e pela política grega. Se lá nesse evento os persas tivessem vencido, talvez o mundo ocidental teria uma outra cara, já que a Grécia não teria se tornado a potência que se tornou, né? Já que a cultura grega não teria se expandido mundo afora. Continuando, voltando aí aos trabalhos, a paródia diz o seguinte: Esparta e Atenas se aliarão e colocarão os persas para correr então. O que é importante saber aí desse pedacinho? É importante ter em mente que, antes dos conflitos, Atenas e Esparta rolava uma certa inimizade aí entre estas duas cidades. Atenas e Esparta não davam certo, não combinavam. Atenas era aberta, democrática, falava muito. Esparta, fechada, militarizada, falava pouco. Então, Atenas não gostava dos costumes espartanos e os espartanos não gostavam dos costumes atenienses. Existia uma certa rivalidade aí entre essas duas cidades. Mas, por causa do conflito, eles deixam essas rivalidades de lado e acabam se unindo e liderando as outras cidades gregas nesse conflito contra os persas. Mais ou menos assim, né? Ó, não gosto de você, você não gosta de mim, só que a gente gosta menos ainda daquele outro. Oi, tudo bem? Quer ser meu amigo? Quero! Eba! Eu sou uma escrota, tá? Então é importante a gente esquecer, pelo menos por enquanto, as nossas diferenças para que a gente possa vencer aquele terceiro. E foi isso que aconteceu. Só que depois que os persas tinham sido vencidos, depois que os persas voltaram para a casinha, que o Xerxes voltou lá com o rabinho entre as pernas para o seu território,
rolou o conflito de novo. Como diz a paródia aí, né? Atenas e Esparta se gladiarão, cada qual na sua praia, Delos e Peloponeso. Vamos entender essa paradinha? Acompanha aí. Liga de Delos. O que foi a Liga de Delos? Uma confederação, a união de várias cidades no mundo grego que se uniram para vencer os persas. A Liga de Delos, a ideia é, vamos unir as cidades, cada cidade fornece homens, fornece navios e fornece grana. Com isso, nós, gregos, nos tornamos fortes para poder vencermos esses carinhas chamados de persas. Deu certo? Deu, como a gente já falou, os persas foram embora. Beleza, e quem coordenava a grana dessa Liga de Delos? A cidade de Atenas. E aí, a cidade de Atenas, galera, quais são as consequências da Liga de Delos? Uma eu já falei, os caras conseguiram vencer os persas. Mas a mais importante para a história é que Atenas, mesmo depois do conflito, conseguiu convencer a galera de que era preciso manter a Liga de Delos. Vamos manter a Liga, vamos manter do jeito que está, porque, de repente, a gente pode ser invadido aí pelos persas de novo ou por uma outra civilização. Então, vocês vão continuar contribuindo, vão continuar cobrando tributos, vocês vão continuar pagando os tributos aí para a Liga de Delos. Lembrando, quem administrava era Atenas. E aí Atenas foi se tornando uma cidade cada vez mais poderosa por conta dessa grana que ela recebia. Surgiu na parada, como vocês viram aí do lado, um cidadãozinho chamado Péricles. Péricles era um governante ateniense que o seu governo foi chamado de o século de ouro de Péricles, o século de ouro de Atenas. Por quê? Porque ele pegou a grana que era da Liga de Delos e utilizou em benefício próprio. Utilizou para a cidade de Atenas. Já viu, né? O que vai dar nessa paradinha? Briga, conflito, é óbvio. A resposta espartana é a criação de uma outra liga, a Liga do Peloponeso. Esparta, enciumada, com dor de cotovelo, já que Atenas estava cada vez mais poderosa, falou, opa, para aí, aqui não. Nós também vamos entrar nessa jogada. E aí, algumas cidades gregas se unem e formam uma segunda liga, a Liga do Peloponeso. E aí, meu povo, como está escrito aí na paródia, né? Essas duas ligas não se sentem iguais, certo? E esse é o grande problema. Agora está brigando todo mundo, grego contra grego. Acompanha aí. Como eu disse, a Liga do Peloponeso foi a liga criada por Esparta para bater de frente com a Liga de Delos, que era chefiada por Atenas. Consequência disso, galerinha? Briga, conflito. Os dois lados, as duas cidades, liderando as outras cidades gregas, levam a um conflito que dura aproximadamente 28 anos. Esqueçam os persas. Os persas já foram embora. Agora quem está brigando é grego contra grego, certo? Liga de Delos, Atenas. Liga do Peloponeso, Esparta. Briga de gregos contra gregos. Quem se dá bem nessa paradinha? Ninguém. O mundo grego inteiro se dá mal. Quem se dá bem nessa paradinha é um outro grupo, o reino da Macedônia. Esse reino da Macedônia, que não era grego, ele se via grego, mas os gregos não o viam como grego. Então, esses carinhas é quem se deram bem. A Grécia, então, chega ao fim por causa da briga da Liga de Delos e da Liga do Peloponeso. Falei aí sobre a Macedônia, né? Aproveitando então, vamos falar mais um pouquinho aí sobre essa Macedônia. Você está acompanhando aí no mapa. A Macedônia é essa regiãozinha aí em branco, certo? Quando a Macedônia percebeu que a Grécia estava fragilizada, opa, esse é o momento de agir. Esses caras, como a gente já falou, eles se sentiam gregos, mas os gregos os rejeitavam, certo? E aí o Filipe II entra na paradinha e conquista as cidades gregas, conquista o mundo grego, certo? Mas qual que é o personagem mais importante de tudo isso? O seu filho, Alexandre o Grande.
By the age of 25, he had conquered the known world and changed the course of mankind. Alexandre o Grande é o cidadãozinho que entrou para a história como um dos maiores conquistadores. Ele conquistou tudo o que já existia. Lembra do Império Persa que eu falei que não chegou ao fim? Agora ele chegou ao fim. Alexandre o Grande conquistou. Mas ele não conquistou só a Pérsia. Alexandre o Grande conquistou também o Egito, conquistou parte da Ásia, conquistou uma enormidade de terra. Tanto que a história chamou Alexandre de um dos maiores conquistadores da história. E Alexandre o Grande foi o responsável por dar início ao que a história chamou de civilização helenística. Aproveitar para falar um pouquinho sobre o que é o helenismo? O helenismo é a difusão das ideias gregas, certo? Os gregos, Alexandre o Grande, que era um cara que ele gostava das ideias gregas, ele gostava do estilo de vida grego. Alexandre o Grande pega esse estilo de vida e leva esse estilo de vida mundo afora. Pega a cultura grega e leva mundo afora. Só que essa cultura grega acaba se misturando com outras culturas, certo? E aí, então, essa fusão ou essa tentativa de mistura entre a cultura ocidental e a cultura oriental é o que a história chamou de helenismo. Por que o Império do Alexandre chegou ao fim, senhores? Porque surgiu um novo personagem. Aliás, antes disso, o Império de Alexandre chegou ao fim porque Alexandre morreu. E quando Alexandre o Grande morre, todas as suas conquistas acabam sendo divididas entre os seus chefes militares. Então, o mundo de Alexandre o Grande já não existe mais. Ele está fragmentado. Mas, mesmo esse mundo fragmentado, também vai chegar ao fim quando surge um novo personagem na história, que é o Império Romano. O Império Romano vai ser o próximo aí a entrar, a frequentar o centro da história e a conquistar boa parte do mundo da antiguidade. Chegamos ao fim. Vamos ver se a paródia serviu de roteiro mesmo? Voltando aqui rapidinho então, A treta entre os gregos e os persas vai rolar. As guerras médicas vão iniciar. Guerras médicas, conflito, gregos e persas. Esparta e Atenas se aliarão para expulsar os persas. Tá ali, ó. Mas, depois do conflito, no outro dia de manhã, as duas vão brigar. Vai rolar a treta, só que agora entre Atenas e Esparta. E aí, Atenas e Esparta, elas criam duas ligas, A Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Delos chefiada por Atenas, Peloponeso chefiada por Esparta. Esses dois grupos acabam brigando, grego contra grego. Quem se dá bem? O Império Macedônico, primeiro com Filipe e depois com Alexandre. Por isso que a paródia termina dizendo assim, O Império Macedônico e Alexandre é quem gostam 100%. Por hoje é só. Essa foi a nossa videoaula sobre as guerras médicas. Não só sobre as guerras médicas, Sobre as guerras gregas de uma maneira geral. E assim nós chegamos ao fim da história da Grécia. Relembrando, quer saber mais aí sobre a história da Grécia? Aqui no canal tem uma videoaula sobre a formação da Grécia, tem uma outra videoaula sobre Esparta, tem uma videoaula sobre Atenas, correto? Todas essas videoaulas estão aqui na descrição. Quer assistir? Quer saber um pouco mais? Clique aqui na descrição que você vai encontrar o link. Além disso, na descrição você também encontra a letra da paródia e o link que vai te levar somente à paródia. Caso, se você gostar de sofrer, caso você queira sofrer de novo e ir lá ouvir a paródia mais uma vez. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Esse foi o assunto da nossa videoaula. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Muitíssimo obrigado. Esse é o História Mal Cantada. Eu sou o professor Valdir Júnior. Valeu, fui!